Bom, pessoal, vamos lá conversar agora sobre as alegações finais em forma de memoriais. Coloquei para vocês aí o artigo 403 do Código de Processo Penal, que diz que não havendo requerimento de diligências ou se houver esse requerimento e ele for indeferido, serão oferecidas alegações finais. E aí traz a regra, que são as alegações finais orais. Coloca que serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz a seguir sentença. Havendo de mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. Então, tem 20 minutos para cada um e 10 minutos de prorrogação para cada um deles, né? E ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desses, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. Apesar dessa ser a regra, pessoal, que mais a gente vê, a não ser nos juizados especiais criminais, são as alegações por memoriais escritos, né? Que não é a regra, mas é o que a gente vê no rito, na maioria dos ritos, com exceção dos juizados especiais criminais, que é muito comum a gente ter as alegações finais orais. E aí o juiz poderá, parágrafo 3º, considerada a complexidade do caso ou a quantidade de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 dias para proferir sentença, que a gente sabe que esse prazo de 10 dias também nem sempre é cumprido e é prazo sem punição, então... E assim, quando o Código de Processo Penal diz, nesse parágrafo 3º, que são prazos sucessivos, significa que primeiro a acusação apresentará os seus memoriais, depois a defesa apresentará os seus memoriais. Tem que seguir essa ordem, sob pena de violar o princípio da ampla defesa. Então, vamos lá. O endereçamento ao juiz da causa, fundamentação da peça, dependendo do rito, né? Se for o rito comum ordinário, você fundamenta a peça no 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Se for lá no sumário de culpa, 411, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Sumário de culpa, como vocês sabem, lá do júri, né? Do rito do Tribunal do Júri. E se não for concedido esse prazo, né? Nessas situações aqui que eu apontei para vocês, devido à complexidade do caso ou o número de acusados, o juiz deve, né, poderá, na verdade, conceder. Se você pede, como advogado, por exemplo, a concessão desse prazo e o juiz não te dá, você vai alegar o 564, inciso 3, a linha E do Código de Processo Penal, certo? Você vai alegar uma nulidade processual, como toda nulidade, até o ato viciado. E aí você alega, né, violação da ampla defesa, do contraditório, enfim. Teses. Pessoal, tenha em mente que os memoriais escritos é a última chance de você se manifestar dentro do processo antes da sentença, antes da possível condenação ou possível absolvição do réu. Então, você deve, nesse momento, alegar tudo que tiver interesse para a defesa do réu, ou, se você está na condição de acusador, tudo que tiver interesse para a condenação do réu, se for o caso. Essas teses, elas devem ser, nessas teses, né, devem ser alegadas as preliminares, que vocês já sabem, mas eu vou já recapitular com vocês essas preliminares, e o mérito, todas as teses de mérito, tudo. Mirabete coloca no livro dele que o que são os memoriais, né? Ele coloca que é o momento em que se manifestarão sobre a prova produzida nos autos e deduzirão suas pretensões. Então, é exatamente isso que você vai fazer. Você vai falar sobre aqueles trechos do interrogatório do seu cliente, se você está na condição de advogado, ou do réu, na condição de Ministério Público ou de assistente de acusação. Você vai colocar aqueles trechos que interessem à sua argumentação, à sua pretensão. E aí você vai poder também, nessa fase de memoriais, requerer diligências e vai poder apontar todas as nulidades, como vocês sabem, em sede de preliminares.
As nulidades, via de regra, como vocês sabem, elas estão no 564 do Código de Processo Penal. Elas fazem com que o julgamento do mérito seja inviabilizado. Professora, mas já passou o momento da acusação, perdão, do interrogatório, já passou o momento do interrogatório, já passou o momento da produção de provas. A defesa arguiu preliminarmente, em resposta escrita à acusação, algumas nulidades e o juiz deu seguimento ao processo. De novo, você pede que sejam declaradas essas nulidades aqui em memoriais. Eventualmente, vindo uma sentença, né, o juiz não reconhecendo essas nulidades, vindo uma sentença condenatória, você vai poder arguir novamente no seu recurso, certo? E aí o tribunal vai poder verificar. Então, por exemplo, o réu foi citado por edital e o juiz, em vez de suspender o processo, ele deu seguimento normal, né? 366 do Código de Processo Penal. É um exemplo de nulidade que você vai ter que arguir, seja em que momento for. No primeiro momento em que você for se manifestar nos autos do processo, você tem que arguir as nulidades. O juiz não reconheceu, professora, o que é que eu faço? No próximo momento que você puder se manifestar nos autos, você vai arguir de novo essas em preliminares, essas nulidades. Outro exemplo, o juiz incompetente. É possível, professora, que chegue até o momento de memoriais, onde temos um juiz incompetente julgando, presidindo as provas, a produção de provas, é possível, né? Outro exemplo, não foram intimados para apresentar, os réus não foram intimados para apresentar resposta à acusação. Houve toda a produção probatória, você foi intimado para apresentar as alegações finais em forma de memoriais. A ausência dessa resposta à acusação não pode ser sanada pelos atos que aconteceram posteriormente. Você deve pedir a nulidade até aquele momento do ato viciado. Então, desde o momento em que deveria ser apresentada a resposta à acusação, intimadas as partes e dado prazo para isso, não sendo obedecido, você deve pedir a nulidade do processo até aquele momento, para que todos os atos sejam refeitos. Mas a nulidade mais comum que a gente encontra em questões, por exemplo, de segunda fase da OAB, é a nulidade referente à ordem em que as testemunhas foram ouvidas em relação ao interrogatório do acusado. Com exceção da lei de drogas, lá ele é o primeiro a ser ouvido. Primeiro é o interrogatório do acusado, depois é que vem o das testemunhas. Não sendo o caso da lei de drogas, nos demais ritos, ele é o último a ser interrogado, ele é o último a falar, porque ele vai ter conhecimento de tudo que foi dito e produzido contra ele. E como vocês sabem, já devem ter estudado isso em processo penal, o interrogatório tanto é meio de defesa quanto é meio de prova. Então, o que prevalece é que o melhor meio para você se defender é depois que você tenha ouvido tudo que tem contra você, todas as acusações contra você, todas as provas contra você. Então, via de regra, o interrogatório do réu é o último ato, 400 do CPP. E em caso de nulidade, você pede que o processo, como eu já falei, seja anulado até aquele ato viciado. Professora, mas se todo o processo tiver contaminado, todo o processo foi algo que foi lá no iniciozinho do processo, é um ato que está viciado, peça a nulidade desde o início. Você pede a nulidade, em latim, como eles chamam, ab initio. Você jamais, minha gente, não peçam absolvição com base em nulidade. Você não pede que a pessoa seja absolvida com base em nulidade. Não. Você pede que o juiz reconheça aquela nulidade, que declare aquela nulidade, que anule todos os atos posteriores ao momento processual cujo ato é viciado. Teses de mérito. Essas teses de mérito vão ensejar a absolvição do réu com fundamento no 386 do Código de Processo Penal. Outra coisa que a gente vê bastante nas turmas de simulada penal é a confusão entre o pedido de absolvição sumária e o pedido de absolvição final. Pessoal, a absolvição sumária é quando
você apresenta a sua resposta à acusação e você pede que o juiz, antes de adentrar no mérito de provas, de interrogatórios, já absolva o réu, né? Nós vimos lá do 386. 386, absolvição final. Absolvição sumária, 397 do CPP. Absolvição sumária é pedido de resposta à acusação. Pedido de memoriais é absolvição com base no 386 do Código de Processo Penal. Jamais em memoriais você peça absolvição sumária, tá? E o que diz o 386? Eu coloquei para vocês no slide o artigo 386. Eu vou ler com vocês e vou comentar cada situação desses incisos. O caput do 386 diz: o juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça. Aí o inciso 1 diz: estar provada a inexistência do fato. Nesse inciso, o juiz vai ter a certeza de que o fato não ocorreu, não aconteceu. Falta a chamada materialidade, tá? Vocês estudaram que para que seja feita uma denúncia, o Ministério Público tem que ter os indícios mínimos de autoria e de materialidade delitiva. A materialidade delitiva significa isso, ter indícios de que aquele crime aconteceu, certo? Então, alguns colocam, por exemplo, a falta do exame de corpo de delito, ou o exame de corpo de delito que diagnosticou, que reconheceu que não houve lesão nenhuma. Imagina alguém que está sendo processado por um crime de lesão corporal grave ou gravíssima, e o laudo do IML diz que não houve nenhuma lesão. Então, nesse caso, o juiz vai ter certeza da inexistência do fato. Ele pode absolver com base nesse inciso 1. Já o inciso 2 diz não haver prova da existência do fato. Aqui, pessoal, o juiz não tem a certeza nem que houve o fato, nem que não houve o fato. E o que é que deve prevalecer? O que é que você vai argumentar? Indúbio pro réu, né? Prevalece o princípio do indúbio pro réu. Não há certeza da inexistência do fato, mas na dúvida considera-se esse fato inexistente, pessoal, em benefício do acusado, né? Então, não foi possível fazer, nesse exemplo que eu dei antes, não foi possível fazer um exame de corpo de delito. Nada que comprove aquela materialidade. Não tem testemunha comprovando aquela materialidade. Na dúvida, o juiz deve absolver o acusado. O inciso 3 diz: não constituir o fato infração penal. Nesse inciso 3 é quando, pessoal, o fato não constituir crime. Exemplo, incidência do princípio da insignificância. A incidência do princípio da insignificância traz o quê? A tipicidade material, né? Outro exemplo, ausência de previsão legal. Ausência de previsão legal. Aquele fato não está previsto em lei, então nós temos a atipicidade formal, né? O erro de tipo e as excludentes de ilicitude e as excludentes de culpabilidade também fazem com que o fato deixe de ser infração penal, mas nós temos um dispositivo específico para elas que nós vamos ver já já, que é o inciso 6, certo? Então, erro de tipo, excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade vão estar lá no inciso 6. Aqui, simplesmente, o fato não constitui crime. Situações de atipicidade material, atipicidade formal, nesses exemplos que eu falei. 4. Estar provado que o réu não concorreu para a infração penal. Pessoal, aqui o crime existiu, ok? Mas não existe uma certeza de que foi aquele réu o autor daquele crime, certo? A certeza de que não foi o réu o autor daquele crime. O crime existiu, a certeza de que o réu não foi o autor daquele crime. Exemplo, tem-se uma prova incontestável, como, por exemplo, uma filmagem com data, hora, local,
e várias testemunhas dizendo que o réu, naquele dia, naquele momento, estava em um outro lugar, em uma viagem ou em algum outro lugar. Existem câmeras de vigilância que atestaram a presença dele em outro lugar. Naquele momento do crime, não teria sido possível que ele praticasse aquele crime. Então, existe uma certeza de que aquele réu não é o autor do crime, embora o crime tenha existido. Inciso 5. Não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal. Aqui, pessoal, não há prova da autoria, mas também não ficou demonstrada de forma inquestionável a inocência. E, mais uma vez, na dúvida, pró réu. Tá? Então, aqui, de novo, não existe uma certeza da autoria, não ficou provada a autoria, certo? Também não ficou demonstrada de forma inquestionável a inocência desse réu. E, na dúvida, o juiz deve aplicar o princípio da presunção de não culpabilidade, presunção de inocência, enfim. Inciso 6. Existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena. E aí coloca artigos 20, 21, 22, 23, 26 e parágrafo 1º do artigo 28, todos do Código Penal, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência. Esse inciso 6, como eu já tinha mencionado antes, é o dispositivo que vai ser adotado nas hipóteses de erro de tipo. Qual erro de tipo, professora? Erro de tipo inevitável, lembram? Erro de tipo inevitável afasta a tipicidade, né? Erro de proibição inevitável vai afastar a culpabilidade, né? Temos também a hipótese de coação moral irresistível ou de obediência hierárquica, que também afastam a culpabilidade. Aqui nós podemos ter também excludente de ilicitude ou, em caso de inimputabilidade, né? Que é excludente de culpabilidade por doença mental ou por embriaguez completa acidental, né? Que vocês lembram disso, então estou apenas mencionando para vocês quais as hipóteses que entram, que se encaixam no seu pedido de absolvição pelo inciso 6. E, por fim, inciso 7 diz: não existe prova suficiente para a condenação. Assim como lá nos incisos 2 e 5, existe dúvidas, né? Existe algum tipo de dúvida. Esse aqui é o coringa, né? Inciso 7, não existe prova suficiente para a condenação. Tal como nos incisos 2 e 5, existem dúvidas. Então, o juiz deve adotar o posicionamento mais favorável ao réu, né? Absolvê-lo de acordo com esse inciso 7. Você também pode alegar a extinção da punibilidade, né? Que, via de regra, as causas de extinção da punibilidade estão lá no 107 do Código de Processo Penal, como, por exemplo, a prescrição, né? E você aqui não pede que o juiz absolva com base na prescrição ou na extinção da punibilidade. Você pede que o juiz declare, ok? Declare a prescrição, declare a extinção da punibilidade com base no reconhecimento da causa prescritiva, ok? O que mais? Autoridade arbitrária. Pessoal, subsidiariamente, você pode pedir benefícios, né? Você não precisa necessariamente, na sua peça de memoriais, ter só pedidos de absolvição e só reconhecimento de nulidades. Não, você deve, né, nas suas teses subsidiárias, que eu já conversei sobre isso com vocês nas aulas presenciais, você deve pedir todos os benefícios possíveis, né? Por quê? Porque pode o juiz, sim, atender o teu pedido principal e melhor para o réu, né, que é absolver, mas também pode ser que ele condene, né, e até que você argumente em sede de uma apelação, eventual apelação, até lá, enquanto houver recurso, pode chegar um momento em que ele já comece a cumprir a pena, não é isso? Há bem pouco tempo atrás o STF colocou, tinha um entendimento de que, após condenação em segunda instância, né, por uma turma colegiado, já existia a possibilidade de começar o cumprimento da pena.
Agora, alguns colocam, depois do julgado, o STF voltou atrás nesse entendimento, etc. Mas nós vimos, eu não sei se eu mostrei para vocês, se eu não coloquei para vocês, eu vou colocar ainda, tribunais, até hoje, que estão colocando o entendimento de que deve começar o cumprimento da pena após condenação em segunda instância por grau colegiado, em turma colegiada. Então, por via das dúvidas, né, e a OAB também cobra isso, façam os pedidos subsidiários. Você pede todos os benefícios possíveis para o acusado, como causas de diminuição de pena, como atenuantes. Você pede tudo que for interesse do réu. Você pede que a pena seja fixada no mínimo legal. Então, você pode colocar subsidiariamente, caso não entendendo Vossa Excelência, pela absolvição, com base em tais artigos, por cautela ou por precaução, pede-se que a pena mínima, que seja fixada a pena mínima, ou o regime mais brando, né? Por exemplo, o enunciado traz um crime hediondo, né? E mostra que o Ministério Público, nas suas alegações finais, pugnou pela fixação do regime inicial fechado por se tratar de crime hediondo. O que você vai alegar? Você vai alegar que esse regime inicial obrigatoriamente fechado foi considerado inconstitucional pelo STF, né? Súmula vinculante 26 do STF. Outro exemplo, você pode pedir o afastamento de qualificadoras, né? Você pode pedir o afastamento de causas de aumento de pena, você pode pedir o afastamento de agravantes, você pode pedir a desclassificação para um delito mais leve, você pode pedir o reconhecimento de uma privilegiadora, né? Lá no 317, parágrafo 2º, por exemplo, você pode pedir a privilegiadora, pode pedir esse privilégio. Você pode pedir a concessão de SUSI, né? Você pode pedir a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Enfim, tem muita coisa que você pode alegar subsidiariamente. E eu coloquei aqui algumas teses do júri, certo? Lembrando que no júri, a gente só tem memoriais na primeira fase do júri, né? Sumário de culpa. Então, na primeira fase, o juiz, ele tem 4 opções. Só recordando, acredito que vocês já viram isso em processo penal. O juiz, na primeira fase do júri, ele tem 4 opções. Ele tem a pronúncia, que vai remeter o julgamento lá para o conselho de sentença. Ele tem a impronúncia. Impronunciando, ele extingue o processo. Ele tem a absolvição sumária, que julga o mérito e dá fim ao processo, ou ainda a desclassificação para outro crime, né? E o que interessa à defesa, professora? As alíneas aqui, perdão, as letras B, C e D. Por quê? Porque nos seus pedidos de alegações finais no júri, você pode acontecer a pronúncia, você pode pedir, se você está na condição de acusador do Ministério Público ou de assistente de acusação, você pode pedir que o juiz pronuncie, desde que você vai demonstrar, alegar, que existe indício suficiente de autoria e de materialidade daquela infração penal, né? Ou, enquanto defesa, você pode pedir a impronúncia, né, pela inexistência de indícios de autoria e de materialidade da infração. Você pode pedir a desclassificação para um crime não doloso contra a vida. Então, por exemplo, você pode pedir a desclassificação para um crime de latrocínio ou a desclassificação para um crime de lesão corporal grave, gravíssima, e que não era um homicídio, né? Você pode conseguir a desclassificação nesse sentido. Também você pode pedir a absolvição sumária, né? Lá, prova da inexistência do fato, prova de não ser o réu, autor ou partícipe do fato, também o fato não constituir infração penal, e também pela presença de excludentes de ilicitude ou excludentes de culpabilidade. Aqui, para ele não ir lá pro julgamento pelo conselho de sentença. O artigo 414 do CPP, ainda dentro do rito do júri, diz: não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado. E coloca o parágrafo único, que enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova.
Então, a impronúncia também, pessoal, pode recair sobre parte da denúncia. Por exemplo, o enunciado descreve uma hipótese de homicídio simples, né? Mas afirma que o réu foi denunciado pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe. Então, numa situação dessas, você pede o afastamento da qualificadora para que o acusado seja pronunciado por homicídio simples, entenderam? E na absolvição sumária, né, do rito do júri, diz o quê? No 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado quando, provada a inexistência do fato, provado não ser ele o autor ou partícipe do fato, o fato não constitui infração penal e, inciso 4, demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. E o parágrafo único diz: não se aplica o disposto no inciso 4 do caput desse artigo ao caso de inimputabilidade previsto no artigo 26 do Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva, que aí teríamos a absolvição imprópria e imposição de medida de segurança. Quando é que eu peço desclassificação, professora, aqui no rito do júri? A questão vai dizer, por exemplo, né, que o réu foi denunciado por tentativa de homicídio. Mas a questão deixa claro que, que se trata de um outro delito, como lesão corporal. E o problema descreve uma situação de desistência voluntária ou de arrependimento eficaz. Então, nesse caso, você pede a desclassificação e a remessa dos autos ao juiz competente. Ao juízo competente, perdão, né? Porque, vocês sabem, o juiz do júri, ele só é competente para julgar crimes dolosos contra a vida. E em memoriais do júri, pessoal, também vocês vão poder alegar nulidades, teses de extinção da punibilidade, prescrição, por exemplo, né? Enfim, todas elas. Qual é a ordem, professora, das alegações finais? Se for um crime de ação penal privada, quem deve apresentar primeiro os memoriais ou as alegações finais? É o... A bateria aqui descarregou. Pronto. A ordem das alegações finais. Se for um crime de ação penal privada, primeiro que vai apresentar as alegações finais vai ser o querelante, depois o Ministério Público e depois a defesa. Se for um crime de ação penal pública, primeiro o Ministério Público, depois o assistente de acusação e depois a defesa. Coloquei aqui para vocês no slide, vejam aí um modelo de alegações finais da defesa no rito do júri, tá? Coloquei excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara do júri da comarca de... E aí vocês considerem esse exemplo de endereçamento quando se tratar de crimes dolosos contra a vida em matéria estadual, da competência da justiça estadual. E outro exemplo, excelentíssimo senhor doutor juiz federal da vara do júri da seção judiciária D. Aqui nos crimes dolosos contra a vida em matéria federal. Aí coloca o espaçamento, coloca o nome. Aqui você não precisa qualificar, igual nas respostas às acusações e todos que se seguem, você não precisa qualificar, você faz a menção de que o réu já está qualificado nos autos desse processo, né, autos do processo em epígrafe. Faz a indicação de que vem por advogado, né? A presença de Vossa Excelência, com respeito a acatamento devido, né? Mostra a vênia. E como faz no 411, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, porque nós estamos, como eu já falei, nesse modelo trabalhando no rito do júri. Apresentar os memoriais, faz a indicação da peça, pelos motivos de fato de direito e de direito que a seguir aduz. E aí você coloca a narrativa fática, como vocês também já sabem, narra os acontecimentos, não inventa dados, não copia a questão, os dados da questão, finaliza colocando o andamento processual, né? Por exemplo, foi citado e tal, foi intimado e tal, para apresentar memoriais. Por exemplo, é onde está o andamento do processo. E do direito, você vai apontar suas teses, você vai justificar a sua tese. E se for o caso de você estar fazendo a peça, como aquelas que nós já fizemos no computador, você vai colocar a doutrina e vai colocar a jurisprudência. Se for peça feita à mão,
com estilo segunda fase de OAB, você não precisa citar a doutrina e nem citar a jurisprudência, né? E coloca a conclusão daquela sua tese. Lembrando que você pode trabalhar dentro do direito, às preliminares, como também você pode trabalhar as preliminares antes dessa parte que chama do direito. Lembrando também que vocês podem colocar quantas teses interessem à defesa, não importa, não tem um limite máximo de teses. E nos pedidos, lembrem de fazer de acordo com a ordem das teses que você colocou lá no direito. Começando sempre pelas preliminares, né? Em preliminar, declarar, sei lá, extinta a punibilidade em razão disso. Ou declarar a nulidade do ato tal, do momento tal até o momento tal. Pronto. No mérito, você vai pedir que seja julgada improcedente a ação penal. Aí você vai, se estamos no rito do júri, você vai pedir a impronúncia ou a absolvição sumária, né? Ou a desclassificação do 419, como eu já falei, como medida de justiça. O ideal é que você justifique cada um desses seus pedidos aqui, sintetizando o porquê. Por que ele deve decretar a impronúncia? Por que ele deve decretar a absolvição sumária? Tendo em vista a atipicidade do fato em razão de tal. Então, sempre você procura justificar. Termos em que pede deferimento, lembra de não inventar dados, local, a data, advogado, OAB, número. E aí eu vou colocar para vocês um caso para vocês trabalharem nessa aula de hoje.